Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje eu vou bater um papo com o Leonardo D'Agostini, que foi aprovado no último concurso da PRF, na terceira turma, em 31º lugar, e vai contar para a gente um pouquinho sobre a preparação dele, sobre os métodos de estudos e sobre todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Ele também vai dar algumas dicas de pós-edital, como ele se preparou, então vai ser um papo bem legal. Fica com a gente. Oi, Leonardo, tudo bem com você? Muito obrigada, viu, por aceitar o convite do Estratégia. Oi, Jéssica, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Então, Leonardo, te apresenta aí para o pessoal te conhecer, conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Então, meu nome é Leonardo, como foi falado, tenho 36 anos, sou natural de Lages, em Santa Catarina, uma cidade bem fria, perto de São Joaquim, mas nos últimos 20 anos eu morava em Florianópolis, na capital do estado. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado e ex-advogado. Leonardo, eu não entendi. Você ficou em 31º lugar para Rondônia, não é mesmo? Da Rondônia. Isso. Por que você escolheu Rondônia, se você é do Sul? É que, na verdade, quando o edital saiu, foi um edital regionalizado, diferente dos demais, e desse próximo, que vai ser nacional, esse foi regionalizado. E aí não saiu Santa Catarina e nem Paraná. E saiu Rio Grande do Sul. Só que, sinceramente, quando eu olhei o número de vagas no Rio Grande do Sul, não é questão de não confiar em si e tal, mas eu pensei, eu acho melhor escolher outro estado. E aí eu simplesmente arrisquei, peguei o mapa, estudei sobre as regiões do norte e achei Rondônia um estado, por ser novo, um estado novo, relativamente, né, em crescimento econômico. Eu peguei e falei, bom, partiu Rondônia. E foi essa a minha escolha. Eu também levei em consideração, claro, o número de candidatos vaga, porque o estado do Pará era o estado que mais tinha vagas, 60 vagas. O estado de Rondônia tinha 55. Aí eu pensei, bom, de repente muita gente vai escolher o Pará, tendo em vista ser o maior estado com número de vagas, então eu vou pegar o segundo estado. Mas no final das contas não teve nada a ver, porque Rondônia ficou no meio, assim, não foi bem concorrido, mas enfim, só um adendo aí para... E por que você decidiu seguir as carreiras policiais? Você falou que era advogado, quando que te deu esse start? Por que você não continuou advogando? Como foi isso? Então, na verdade, como eu te falei, eu nunca tinha pensado em ser servidor público. Eu fiz direito para advogar. Claro que não vou queimar aqui a profissão, mas eu advoguei durante 3 anos e não me identifiquei com a carreira. Só que o primeiro clique que eu tive, que eu tinha potencial para ser concurseiro, foi quando eu fiz a OAB. Porque eu fiz a OAB no 9º período de Direito e passei durante a faculdade já. Enquanto muitos dos meus amigos em sala de aula, nossa, que saco estudar para a OAB e tal, eu gostei. Então, eu fiz cursinho e tal. Então, ali eu pensei, putz, eu tenho, de repente, potencial para ser concurseiro. Foi o primeiro clique. Mas aí, finalizando, quando eu estava no meu último ano de advocacia, que eu fui lá para a região norte, no Pará, eu estava financeiramente estável, e aí eu optei por guardar um dinheiro e falei, quer saber, eu vou fazer o que eu acho que eu gosto, que é as carreiras policiais, justamente por ser dinâmico, por não ter rotina, por ter amigos que já estão na área policial e falar para mim, eu falei, eu acho que eu sou dessa área. E aí, no fim de 2016, 2015, eu tomei essa decisão e aí parei de advogar em 2016, comecei a estudar para as carreiras policiais. Então, o clique foi, na verdade, uma insatisfação profissional e a vontade, claro, de servir o país, porque eu tenho, né, enfim, a sociedade, acho legal proteger o cidadão, aplicar as leis, e eu pensei, nada melhor que ser policial, né? Então, enfim, foi um dos primeiros motivos, é claro, depois tem mais, mas foi um dos primeiros. A estabilidade também, né? Querendo ou não, conta. A carreira de advogado não tem essa segurança. Ah, sim, claro. E aí, sim, a estabilidade financeira, o fato de o plantão ser diferenciado, ser uma escala diferenciada. É que isso, na verdade, veio depois, assim, né? Quando a gente toma essa decisão, pelo menos no meu caso, foi muito assim, você não tem, assim, eu pelo menos não tive muito suporte, muito alguém para me dar essas dicas. Então, foi uma decisão de que eu não queria mais advogar.
Mas imergir no concurso público, as coisas vieram com o tempo, sabe? E aí, sim, a estabilidade, a escala, a CPF, o PRF, enfim, essas coisas vieram ao longo de 2016. Mas aí, claro, sim. depois de um tempo, então, enfim. E quando você decidiu se dedicar aos estudos, você continuou advogando ou largou de vez, conseguiu, como que você sustentava nesse tempo? Então, na verdade, foi uma decisão bem difícil. Como eu te falei, no último um ano de advocacia, eu estava no norte do Brasil, e aí consegui, enfim, juntar um dinheiro relativamente bom. Então, no ano de 2016, quando eu comecei a estudar, eu larguei tudo. Então, eu fiquei sobrevivendo com o que eu havia economizado no último ano de advocacia. Só que, claro, né, se fosse jogo de pôquer, eu dei all-in. Eu arrisquei tudo em mim. Eu investi literalmente, todas as fichas, se fosse fichas, né, em mim. Então, no primeiro ano deu certo. Mas, enfim, acho que depois eu explico o que aconteceu no caminho. Mas, resumindo, não estava trabalhando. E no começo eu só estudava. E não, agora conta pra gente. O que aconteceu depois? O dinheiro, então, foi acabando? Você morava sozinha, morava com os pais? Como que você conseguiu se sustentar? Porque o concurso ele não saiu logo de cara, né? Então, eu moro sozinho desde os meus 18 anos de idade. Mas aí o que acontece? A promessa, como a última prova da PRF havia sido em 2013, tanto a PF, a época e a PRF tinham uma promessa de que teria a prova em 2016. E eu, claro, ainda muito inocente no mundo do concurso, falei, bom, então nesse ano sai. E aí 2016 inteiro veio, 2016 inteiro passou, e nada de concurso. E aí, obviamente, as minhas economias também começaram a secar. E aí eu tive que buscar outros meios para pagar minhas contas, né? Aí eu fui Uber nesse meio tempo, enfim. Mas faz parte, né? E você chegou a ser reprovado em outros concursos, fazer outros concursos? Você foi aprovado em algum concurso? Como que foi? Com a minha maturidade já de concurseiro, como eu te falei, os primeiros meses, tudo muito perdido. Como eu te falei, eu não tive, né? E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais de maturidade, eu percebi que não seria uma boa estratégia ficar esperando somente PF ou PRF. E aí saiu em Santa Catarina o cargo de agente de segurança sócio-aplicativo. Aí eu fiz essa prova, passei, e aí, nos últimos 3 anos, contando agora de 2020, né, não 2021, eu estava nesse cargo aí, até fazer a prova da PRF. Então, que bom que deu certo que esse concurso de agente sócio-aplicativo abriu, porque aí eu pude estabilizar, porque a escala era 24,72, então eu consegui ainda pagar minhas contas, enfim, não fiquei naquele desespero de, né, ter aberto mão da advocacia e estar estudando. Então, eu consegui, depois de ter aberto esse concurso aí, enfim, então eu não fui reprovado nesse concurso, eu não fui reprovado em... Então você conseguia, ele tinha um horário bacana, uma carga horária bacana, que você conseguia conciliar o trabalho com os estudos. Sim, a escala era 24, a escala igual a da PRF, era 24/72. E aí eu trabalhava as 24 e nas 72 horas, já decidido que eu queria PRF, né? E aí eu estudava exclusivamente para PRF, durante esses 3 últimos anos aí. Você estudava quantas horas por dia? Pré-edital ou pós-edital? Pré-edital. Pós-edital a gente vai falar já já. Que o pessoal Tá. aí já deve estar, quem está assistindo a gente já deve estar no pós-edital. No começo, aqueles primeiros 6 meses que eu te falei, eu não tinha muita noção de tempo. O meu objetivo era fazer cadernos e tal, ver o máximo que eu conseguia de videoaulas para ter o máximo de conteúdo. Depois que eu adquiri essa maturidade, eu estudava em média, é que eu tinha um plano de estudos com as disciplinas do dia. Em média, 6, 7 horas por dia, líquidas, né? Então, essa era a média diária, pré-edital. E no pós-edital? Pós-edital pulou para 10 horas por dia. Eu só parava para comer e para dormir, só. E para fazer exercício? E para fazer exercício, claro, porque eu pensava no TAF já, né? Aí eram Você 10 horas por dia. Você treinava quantas vezes por semana? No pré e no pós? Para o TAF? Então, na verdade, é o seguinte, como eu pratiquei esportes a vida inteira, desde criança, natação, judô e tal, eu nunca tive muitos problemas em relação ao TAF. Então, assim, o pré-edital, eu simplesmente ia para academia. Obviamente, fazia esteira, corria, fazia os 15 minutos e tal, e fazia meu tempo, mas eu treinava normalmente. E aí, claro, quando saiu o edital,
são 3 meses mais ou menos até o dia da prova, aí sim, eu peguei exatamente o que o edital dizia que ia cair no dia da prova e comecei a treinar para a prova. Só que eu, no meu caso, né, pessoal, no meu caso, como eu já tinha um preparo físico, eu só comecei tecnicamente a treinar exatamente a partir do edital, porque eu já tinha um físico não, né, não era... Já tinha um preparo, né? E no pré-edital, você conseguia manter uma vida social? O que mudou no pós? Então, não, eu não consegui, mas foi uma escolha minha. Para quem leu minha entrevista ali, o que acontece? Claro que eventualmente eu saía, eventualmente eu ia jantar com meus pais, eles moram em outra cidade, mas eventualmente eu tinha eventos sociais. Mas em quesito assim, fazer novos amigos, balada, ou, enfim, bebida alcoólica, essas coisas, isso aí eu não tinha mais vida noturna. Então, óbvio, como eu morava na praia, vez ou outra ia para a praia, relaxar, que afinal de contas, o ser humano não é feito só de tudo, né? Mas então, no pré-edital, como é que eu posso explicar? A minha prioridade sempre foi os estudos. Então, até conheci, enfim, quase tive relacionamentos nesse meio tempo, mas aí eu não consegui conciliar. Se eu acertei ou não, isso é pessoal, né? Mas eu não consegui conciliar ter uma vida pessoal muito boa e uma vida de estudos. Eu coloquei meio que meus estudos como minha vida pessoal. Foi sofrido. Quem me conhece, quem era meus amigos mais próximos sabem disso. Inclusive, se assistirem o vídeo, vão dizer, realmente não está mentindo. E pós-edital, uma loucura. Mas como eu já estava acostumado com essa vida absurdamente regrada, eu era muito regrado mesmo. Então, assim, a gente se acostuma. Eu não sofri, sabe? Eu não fiquei, eu digo, não fiquei pensando se eu estava certo. Simplesmente fiz o que achei que era para ser feito e hoje estou aqui, né? Deu certo. Eu imagino assim que quem vê de fora, né? Ou então você deve pensar, as pessoas que estão vendo seus amigos, às vezes um relacionamento que não entende esse mundo dos concursos, deve pensar, deve desacreditar, assim, às vezes, de você, ou achar que você estuda demais, que você exagera. Isso acontecia? Acontecia bastante, inclusive eu conheci garotos que já Pode falar. foram concurseiros e tal, e elas falavam assim, olha, você está muito extremista, tem como conciliar os dois Ah, e é? tal. Só que, como eu te falei, eu não consegui. Porque geralmente, quando eu estou no eu falo por mim, né, pessoal que está assistindo aí, quando eu estou no relacionamento, eu gosto de focar na pessoa. Então, o que acontece? Vai ter o aniversário dela, vou ter que passar Natais, ou Ano Novo, ou, enfim, com a família dela e também com a minha. E queira que não, isso me deixava um pouco mais longe. Então, assim, para deixar claro, para quem namora, não precisa deixar da namorada, óbvio. Para quem é casado e tal, não. Quando no meu caso, que era solteiro, eu optei por continuar solteiro. Mas eu não estou dizendo que necessariamente para ser aprovado você tem que ficar dessa forma, não. Estou dizendo que no meu caso eu optei por deixar mais de lado. Mas é claro que eu, como te falei, eu saía, né, encontrava pessoas e tal. Também não fiquei um zumbi durante 3 anos, né? Porque senão teria tido problemas psicológicos e não passaria na terceira Uhum. fase. Mas eu imagino que o pós-edital, ele às vezes é, sei lá, de 2, 3 meses, mas deve parecer uma eternidade, né? Porque muda completamente a rotina. Então, na verdade, por incrível que pareça, quando abre o edital, não parece uma eternidade. Você nem Até a vê. abertura, até a abertura do edital parece uma eternidade. Você quer saber o dia da prova. Então, quando o edital abre, o pensamento não vai dar tempo. Então, É assim, verdade. É o contrário, é o contrário. a parte boa desse edital, que até então é para vir da PRF, que diferentemente dos outros anos, eles estão colocando as possíveis datas. Isso é ótimo para o concurseiro. O concurseiro já sabe a possível data da prova. Isso é ótimo. Ele já sabe a possível data do curso de formação, coisa que a gente não tinha. Então, enfim, quando saiu o edital, foquei para não ficar desesperado, achando que tem pouco tempo, mas eu estudei de forma consciente, madura. Enfim, eu estava bem focado no que eu estava fazendo, então. E, Leonardo, quando foi que você conheceu estratégia, começou a estudar com os materiais? Foi em que fase? Então, o pessoal que trabalhava comigo lá no agente sócio-cativo, muitos eram alunos do Estratégia. E aí, falavam bem do PDF e tal. E aí eu fui lá, conheci o Estratégia, vi amigos.
E aí também estudei muito pela estratégia, a parte de trânsito ali também, em português. E aí, como é bom, porque depois que você já tem um certo conhecimento, que você já não utiliza mais o caderno, que era o meu caso, eu fazia muitas questões. Mas geralmente, quando faltava alguma coisa, eu dava uma olhadinha no PDF para dizer, tá aqui. Geralmente, português, que é muito conteúdo, muita teoria, geralmente é bom ter sempre um PDF ou um caderno próximo ali. Então, eu usava muito no quesito PDF, sabe? Me ajudou bastante, assim. Então, quais foram os materiais que você mais se adaptou, assim, no início, o que você utilizou mais e no final, o que mudou? Então, no começo, como eu te falei, era videoaula, eu fiz todas as disciplinas, em vários cadernos. Eu tinha uns 15 cadernos, mais ou menos. Eu repetia o caderno. Só que daí, com o tempo, imagina, foram 3 anos de estudo. Com essa maturidade que a pessoa vai adquirindo, eu não, entre aspas, não perdia mais tempo fazendo o caderno. Aí, o que acontecia? Eu fiquei na leitura dinâmica e aí fazendo exercício. E aí, se eu tivesse dúvida numa questão, ou eu recorrer para o meu caderno, que já estava pronto, não fazia mais. O caderno com resumo? Não, eu assistia a aula tudo que o professor falava, eu copiava. Tudo, a aula inteira, tudo. Tudo. E você indica isso para o pessoal que às vezes está começando a se preparar, não para esse concurso, às vezes para um próximo que esteja assistindo, anotar tudo, fazer resumos de PDF, que tipo de revisão que você indica hoje já com essa experiência que você tem? Que você às vezes acha que você errou no começo, foi aprendendo ao longo do tempo? Olha, é bem subjetivo, mas eu acho o seguinte, depende do nível da pessoa, ou no que ela é formada. Se a pessoa já tem uma base, ela não vai precisar, né, ter tanta conteúdo. Mas eu indico sim ter o caderno, porque eu acho que o ponto de partida para mim foram os cadernos. Porque se a pessoa mal começou a estudar e já começa a fazer questão, ela não vai saber o que é uma próclise, enfim, uma oração coordenada adversativa. Então, acho que se você tem a base com as aulas, é o primeiro passo, pelo menos para mim, funcionou. Faz a base, tem a teoria, faz ali uma pedrinha, aí depois você vai para os exercícios, e aí no fim, como eu te falei, quando você já tem o conhecimento avançado, aí é só revisão, leitura dinâmica. Mas eu acho que para quem está iniciando, para aquela pessoa iniciante, eu aconselho videoaula. Eu acho que foi muito útil para mim. Agora, para quem já está voando, está esperando edital para, né? Aí é diferente, o estudo é outro estudo. Aí são mais. Você estudou depois do edital mais por questões, é isso? 98% questões. Eu simplesmente pegava as minhas anotações se eu tivesse alguma dúvida. Eu fazia lá 100, 150 questões por dia. Se eu acertasse as 100, 150, próximo assunto. Eu simplesmente parava de fazer questões e olhava o meu material se eu estivesse errando uma questão mais de uma vez. Porque aí, como eu te falei, foi dinâmico. Era só fazer questões, redação. Os últimos 3 meses foi exclusivamente questões. Porque já tinha conteúdo, como eu te falei. Aí não precisava ficar vendo tudo de novo. E no pré-edital você estudava quantas matérias por dia? Na verdade, depende. Eu, como sou formado em Direito, geralmente quando tinha Direito, era para relaxar. Eu relaxar que eu digo, é um estudo mais tranquilo. Então, eu colocava menos tempo para Direito, até porque foram 30 questões, se não me engano, na prova. Agora, português, as matemática, física, informática e CTB eram as matérias que eu mais dedicava. Então, todo dia eu estudava as básicas. Todo dia tinha português, trânsito. Todo dia, português e trânsito. E aí, direito, eu oscilava. Tinha lá um plano de estudo, né? Segunda-feira, direito penal, terça-feira, processo penal, quarta-feira, constitucional, quinta, administrativo. Mas as básicas eram todo dia. Todo dia tinha pelo menos português e trânsito. Todo dia, sem falta. Leonardo, e na véspera da prova, como que você se preparou? Você deu um intensificado nos estudos ou você ficou mais tranquilo? O que você indica também para as pessoas que estão nos assistindo, que muito em breve vão fazer essa prova? Eu estava tranquilo, porque quando eu tomei minha decisão em 2015, fim de 2015, para estudar, eu levei a sério. Então, assim, o que eu percebo é que tem muitos colegas que, infelizmente, não foram aprovados, a coisa que eles mais carregam é culpa. Culpa de não ter estudado. Então, qual que é a minha dica? Se você está no caminho certo, se você está estudando, se você deu o teu melhor, você não tem por que ficar preocupado.
Por que no dia da pré-prova eu não estava preocupado? Porque nos últimos 3 anos, e especificamente nos últimos 3 meses, eu dei o meu melhor todo dia. Então, meu psicológico estava muito tranquilo. Então, no último dia, o que eu fiz? Eu dei uma olhadinha, assim, nas coisas que geralmente eu ficava em dúvida, mas, assim, bem tranquilo, nada de forçar, ficar fazendo muitas questões. Então, eu fiz uma redação na véspera e dei uma olhadinha em todos os resumos que eu tinha. Eu tinha muitos resumos. Então, mas sem compromisso, eu olhei, assim, um por um, mas bem tranquilo, sem ficar cronometrando horário, essas coisas. Eu tentei ser o mais tranquilo possível. E por incrível que pareça, eu dormi muito bem. Eu dormi a noite inteira. Nossa, muito tranquilo. Então, para mim funcionou. Então deu certo. Imagino que muita gente não deve nem dormir, né? É muita Olha, ansiedade. eu acho que eu fui a exceção, porque eu estava no hotel aqui em Porto Velho, e aí o pessoal tomando café da manhã e estudando, nossa, com livros e É, tal. Aí eu pensei, será que eu estou meu errado? Deus. Eu não, eu estava lá tomando meu suco. Cara, enfim, eu fui tranquilo. Imagino Claro, mesmo. estava apreensivo, óbvio, mas eu estava confiante. Eu estava apreensivo, porém confiante. Então, meu psicológico estava muito bem, eu estava bem certo da prova que eu ia fazer, então eu estava bem tranquilo. Eu esqueci de te perguntar, Leonardo, como que você se preparou para a prova discursiva? Quantas vezes por semana você fazia as redações? Você já tinha facilidade? Conta pra gente. Olha, ter formado em direito e fazer peças, a gente até tem facilidade. Só que um dos maiores erros, às vezes, de quem é formado em direito ou acha que sabe escrever, é que na hora da prova sai. Só que a CESP tem um jeito específico de cobrar. Então, o que acontece? Por mais que eu tivesse a facilidade, eu contratei um professor e tal, e aí eu fazia redações semanalmente, e esse professor corrigia. E aí, o conselho que eu dou para quem não tem muita facilidade, faz um espelho. Tem lá a introdução, o que colocar na introdução, o que coloca no desenvolvimento, como é que faz a conclusão. Você tem um espelho, inclusive, com as conjunções que usa. Enfim. Então, eu me preparei, na verdade, fazendo pré-edital, era uma redação por mês. Era mais tranquilo. Mas pós-edital, eu fazia uma redação por semana. E aí, na véspera da prova, eu fiz uma redação também. Então, a melhor preparação é fazer redação. Não adianta. E ler, Uhum. né, pessoal? Porque se você não tem conteúdo, às vezes cai um tema que você nunca viu antes. Então, assim, tem que estar atualizado. Atualize, leia, para você saber o que a prova pode cobrar, né? Então, isso é importante também. Agora que a gente já está chegando ao fim, assim, conta pra gente, Leonardo. Você em algum momento pensou em desistir? Passou pela sua cabeça que não daria certo? Às vezes escolher outro caminho? Às vezes não fosse para você? O que foi mais difícil para você ao longo dessa caminhada? Olha, quer dizer, várias coisas foram difíceis. Primeiro, o financeiro, porque você faz um planejamento. Eu fiz um planejamento. Aí você vê o dinheiro todo mês ir embora. E aí não veio o concurso. Aí você tem que ter um psicológico muito bom. Então, a parte financeira, creio que deve ser um calcanhar de Aquiles de muito concurseiro. É complicado. Outra parte também que eu falei na minha entrevista escrita foi que a impressão que você tem quando você toma uma decisão dessa é que a vida de todos continua e a tua para. Às vezes você tem essa impressão. O pessoal casa, tem filho, namora, separa, enfim, viaja, progride na carreira e você fica pensando, putz, o que eu fui escolher isso aqui? Então, assim, algumas vezes também vinha esse pensamento. E o Imagina. terceiro pensamento, que foi o mais difícil, é que no meu caso eu fui aprovado em todas as etapas e por ser da turma remanescente, eu estava esperando ser chamado. Então eu tive 3 provações, né? Então pensar em desistir nunca. Eu nunca pensei em desistir. Mas eu tive obviamente dias muito ruins, enfim, a pessoa tem que ter fé, ou se não tem fé, tem que acreditar em alguma coisa, ou praticar algum esporte, tem que ter uma válvula de escape. Porque se a pessoa não tem um psicológico bom, família para alguns, amigo para outros, Deus para outros, ou esporte para outros, enfim, o que seja. Se você não tem algo para se prender, realmente se torna um caminho bem difícil. Mas como eu te falei, Imagina. eu acreditei muito em mim, sempre, desde o começo. Eu sabia que pode parecer prepotência agora na minha parte, mas eu tinha certeza que eu ia passar. Eu não digo nessa prova que deu certo, mas se não fosse nessa prova eu não ia desistir. Então,
como eu coloquei lá na entrevista, a minha vontade de passar era proporcional ao quanto acreditava em mim e aos meus estudos. Então, por mais que fosse difícil o meu dia a dia, eu nunca pensei em desistir, entendeu? Então, E qual foi a sensação de ver seu nome ali na lista de aprovados, tanto na primeira fase, quanto quando eles chamaram, né, essa terceira turma? O que passou pela sua cabeça? Como que foi essa alegria aí? então, no dia que saiu meu nome na lista dos aprovados, eu estava trabalhando. E como eu trabalhava numa instituição de menores infratores, você tem decoro, né? Você não pode... A minha vontade era sair correndo lá no pavilhão, mas enfim. Mas foi ótimo, porque a primeira coisa que eu senti foi dever cumprido e muita gratidão. Nossa, meu coração fiquei absurdamente grato, eu agradeci a Deus, enfim. E fiquei muito, muito feliz comigo, porque é muita euforia. Fiquei eufórico, como eu te falei, todo o meu esforço foi recompensado. Ali foi o primeiro prêmio que eu tive, ver meu nome no Diário Oficial. Então, isso não tem preço. Para mim, eu repetiria essa sensação todo dia ao acordar, porque é excelente a sensação, muito bom. E quando você entrou ali, terminou o curso de formação, chegou no primeiro dia de trabalho, qual foi a retrospectiva, assim, valeu a pena tudo que você passou? O que passou pela sua mente? Olha, agora eu vou fazer um lobby aqui da corporação. Quando eu estava no curso de formação, muitos instrutores diziam que realmente essa instituição muda a nossa vida. E no meu primeiro dia de trabalho, eu já, nossa, realmente é isso mesmo. Eu senti primeiro que eu estou fazendo aqui. Você olhava os seus tutores com o mesmo uniforme que o teu, você pensava, nossa, caramba, agora eu sou PRF. E assim, realmente muda a nossa vida, porque eu sou suspeito para falar, mas a instituição é excelente, o trabalho é muito bom, é muita responsabilidade com a sociedade, com todo mundo. Você tem que estudar, tem que saber de trânsito, enfim. Mas na verdade, ainda estou vivendo o sonho, né? Eu estou indo para o terceiro mês de trabalho, só que é inacreditável, é muito bom. Poder vestir o uniforme, poder prestar auxílio ao usuário, ou, enfim, combater o crime. Tudo que eu estudei vale a pena. Recomendo para quem está assistindo aí, pessoal, não desistam, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com a carreira que vocês vão escolher aí. Mas foi uma sensação ótima. Até hoje estou vivendo, não tem como descrever, sabe? Muita alegria. Você já chegou a trabalhar na fronteira? Literalmente não. Ainda, né? Porque agora a gente está em remanejamento aqui. A gente acabou de formar as escalas e tal, mas creio que ao longo do ano terão missões e tal, e aí, de repente, eu vá para a fronteira. E como que foi essa mudança? Você deixou o seu estado, deixou a sua cultura, para uma cultura completamente diferente? Como que foi essa mudança? É o que pode acontecer com muita gente que às vezes está nos assistindo, vai ser aprovado, né? Pode ir para um lugar bem distante de casa, você se adaptou bem, como que está sendo? Para mim, existem dois tipos de pessoa, as que reclamam e as que não reclamam. Eu sou o tipo de cara que não reclama. O que acontece? Se eu optei a PRF e se eu optei pelo norte do Brasil, eu sabia que eu viria para o norte do Brasil. Então, claro, é diferente a cultura, com certeza, é muito diferente, tudo. Só que, assim, o motivo que eu estou aqui, primeiro, é ser um PRF. Então, você imagina se eu tivesse hoje reclamando. Então, assim, eu nem tem espaço na minha cabeça para reclamar. Claro, como eu te falei, é diferente. Mas aqui, como qualquer outra cidade do Brasil, seja grande ou cidade pequena, quem faz a cidade é a pessoa. Se você é uma pessoa mal-humorada ou está de mal com a vida, você pode estar morando na melhor cidade do Brasil que você vai reclamar. Então, assim, eu não para mim é indiferente estar em Porto Velho ou estar em Florianópolis, porque eu acho que eu vou aproveitar o que a região tem de melhor aqui. Então, e humildemente falando agora com qualidade de vida, né? Então, enfim, a dica é, pessoal, é diferente, mas se você tomou essa decisão, essa escolha de ser um policial, então abraça a causa e Brasil, dedique-se. É isso aí, faz parte, né? Então, Leonardo, para a gente finalizar, que recado que você tem para deixar para os estudantes que estão se preparando agora, que estão às vezes até no pós-edital, o que você tem para dizer para eles? Não desistam. Eu sei que o caminho é difícil,
Vocês passaram por inúmeras provações, mas o que vocês mais queriam chegou, que é o edital. Ele está no forno, já tem data. Então, pessoal, calma, vai dar certo, confiem em vocês. Para o pessoal que começou a estudar há pouco tempo, não queiram abraçar o planeta, façam de vocês até o dia da prova. Se o resultado for negativo, outras provas virão. Mas principalmente para o pessoal que está estudando na reta final, pessoal, se vocês estão em época de Covid, estudando, dedicados, e não pararam desde a última prova, em 2018, eu tenho certeza que a aprovação vai vir. Então, assim, calma, serenidade, confie em si mesmo e faz exatamente o que você está fazendo até hoje. Estuda com calma, faz questões, escuta o que os professores estão dizendo. Então, assim, tem um plano de estudos, que eu creio que você já tem, e só replica na hora da prova. Porque se o psicológico não estiver legal, derruba muito cara bom. O principal é psicológico, pessoal. Tenham calma. Respira e faz a prova com calma. É isso aí, pessoal. Eu também desejo boa sorte para todos. Se Deus quiser, serão aprovados. Tenham fé. E muito obrigado, viu, Leonardo, por essa entrevista, por dar tantas dicas legais, por contar a sua história, que é maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Jéssica e pessoal. Firme e forte nos estudos. Brasil. É isso aí, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, que ajuda muito a gente. Se tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que o Léo já responde vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.